sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel e vamos checar o que teremos na nossa aula. Let's go! Nossa aula de número 21 é uma aula de revisão e avaliação. So pay attention, prestem bastante atenção. Let's go! So let's start our class. Vamos começar nossa aula falando do verbo modal should. Modal verb should. Os verbos modais, eles são utilizados para mudar o sentido do verbo principal e cada um deles expressa várias ideias diferentes, né? Então, primeiro vamos falar sobre o should. Should, que é um verbo modal que expressa a ideia de conselho, sugestão, obrigação moral, expectativa ou ainda probabilidade. Todas essas ideias são expressas através do modal verb should e nós vamos ver isso em alguns exemplos agora. Então, nós temos aqui, you should flip a coin, you should flip a coin, você deveria jogar uma moeda, né? Um conselho, né? Should. Então, ele está mudando o sentido do flip, dando essa ideia de deveria, né? Então, vamos ver mais outro exemplo. You should address it directly with the gossiper. A pessoa está falando assim, você deveria ir direto, né? Ir direto com o fofoqueiro. Olha só, should. Também dando essa ideia aí de deveria, ok? Vamos ver mais um exemplo aqui. You should go to bed earlier. You should go to bed earlier. Você deveria ir dormir mais cedo. Then you won't feel so tired. Then you won't feel so tired. Então, você não se sentiria tão cansado. Você deveria ir dormir mais cedo, que aí você não se sentiria tão cansado. Então, esses são exemplos de frases utilizando o verbo modal should, que se a gente for traduzir, pode ser assim, deveria, né? Então, expressa todas aquelas ideias que nós vimos no começo. Obrigação moral, conselho, ok? Mas temos mais verbos modais, então vamos em frente agora. O modal verb may. Agora nós vamos falar do may. Esse may é uma possibilidade mais certa. Então, vamos aqui falar sobre ele. Imagine que você está olhando para o céu e vê algumas nuvens escuras se formando. Você diz, pode chover mais tarde. Pode chover mais tarde. Essa é a ideia expressa pelo verbo modal may, ok? Então, vamos ver adiante aqui alguns exemplos. Olha só, em inglês dizemos It may rain later. It may rain later. Pode chover mais tarde. Pode chover mais tarde. Então, o verbo may está ali auxiliando, né? O verbo rain, que é o verbo principal, está dando essa ideia. Pode chover mais tarde. Vamos ver mais exemplos, então? Aqui o may é usado quando você está razoavelmente certo de algo acontecer. É como dizer, é possível que isso aconteça. It may rain, it may snow, ok? Snow, sorry. Então, esse aqui foi o uso do may. Mas temos mais, né? Algumas coisas para dizer a respeito dele. Então, let's go. May, possibilidade mais certa. She may arrive early for the meeting. Ela pode chegar cedo para a reunião. Olha só, she may arrive. Todas as vezes que eu uso um verbo modal, o verbo a seguir vem sem o to, né? E vem no infinitivo, mas sem o to. Ele não sofre mudanças porque o verbo modal já faz tudo o que precisa, né? Então, ela pode chegar mais cedo para a reunião. Essa é a possibilidade mais certa, né? I may visit my grandparents next weekend. I may visit. Pode ser, né, que eu vá visitar meus avós
no próximo final de semana, mas é uma possibilidade ainda, só que um pouco mais certa, né? I may visit my grandparents next weekend, ok? You may need to bring a jacket. It could get cold. You may need to bring a jacket. It could get cold. Então, você pode ser que você precise trazer uma jaqueta, a jacket, porque pode ficar frio, ok? Então, reparem aqui o may vindo antes do verbo principal e dando essa ideia aí que existe uma possibilidade mais certa, ok? Então, vamos adiante aqui. Nós falamos do may, já falamos do should, do may e agora chegou a vez do might, que é uma possibilidade menos certa, né? Agora, pense em uma situação em que você está planejando um piquenique e olha para o céu, mas está ensolarado. Você diz, pode ser que chova, então devemos levar um guarda-chuva. Então, agora uma possibilidade menos certa. Pensando aí nessa situação, que você está planejando piquenique e olha para o céu, mas está ensolarado, e você diz, então, pode ser que chova, pode ser, mas não é tão certo, até porque está ensolarado. Então, mesmo assim, vamos levar um guarda-chuva, ok? Então, ainda sobre o might, nós vamos ver alguns exemplos sobre ele, tá? Assim como nós vimos dos outros modal verbs. Então, aí modal verb might, it might rain, so we should bring an umbrella. It might rain, so we should bring an umbrella. Pode chover, então nós deveríamos trazer uma sombrinha, um guarda-chuva, né? Então, o que nós podemos ver aqui sobre o verbo modal might, ok? Might é usado quando a possibilidade é menos certa. É como dizer, talvez isso aconteça, mas não estamos muito certos, ok? Então, vamos ver alguns exemplos aqui utilizando o verbo modal might, ok? Então, temos aqui a primeira frase. It might rain later. It might rain later. Olha só, mais uma vez, rain é o verbo principal, né? Então, might é o nosso modal verb, utilizado para dar essa ideia de menos certeza, né? Ok? Então, mais outro exemplo aqui. We might go to the beach tomorrow. Depends on the weather. Nós podemos ir, né, para a praia. Talvez nós iremos para a praia, dependendo do clima, ok? E temos mais um exemplo aqui. She might come to the party. She might come to the party. Talvez ela venha para a festa, but I'm not sure. But I'm not sure. Mas eu não tenho certeza. Então, até aqui nós vimos sobre os modal verbs, vimos que eles podem expressar várias ideias, né? De conselho, de obrigação, de incerteza, mas cada um aí com a sua escrita, né? Com a pronúncia may, might, should. E agora nós vamos adiante para falar sobre compreensão textual, ok? Vamos lá? Então aqui, reading comprehension. Reading comprehension. Compreensão de leitura. Então, tudo no texto nos ajuda a deduzir o significado. Tudo que está no texto nos ajuda a entender, a compreender melhor, né? Quando nós vamos realizar a leitura de um texto em inglês, é necessário que a gente se atente a algumas estratégias de leitura, né? Como, por exemplo, procurar por informações específicas, olhar muito bem as imagens que o texto nos fornece, né? Porque ela pode nos dar informações muito importantes,
datas, marcas tipográficas, né? As palavras destacadas, em negrito, entre aspas e parênteses, o título do texto, as palavras cognatas, que são aquelas que nós reconhecemos pela semelhança. Então, tudo isso pode nos ajudar a compreender melhor o texto, tá bom? Temos um texto aqui em inglês, nós não vamos ler todo em inglês, né? Mas nós vamos fazer algumas observações sobre ele para que a gente possa entender melhor. Então, eu tenho certeza aqui que no título você já consegue identificar o assunto, né? The expansion of the English language in Oceania, ok? Então, é isso mesmo, a expansão da língua inglesa na Oceania. Então, a historical and cultural journey, uma jornada histórica e cultural, ok? From the early days of British colonization, desde ali do início, né, da colonização britânica até o presente, a Oceania tem testemunhado, né, o que é aqui, ó? Transformation, uma transformação profunda linguística com a expansion of the English language. Então, olha só, apareceu no texto, apareceu aqui, então é importante, expansão da língua inglesa, né? Essa informação é importante para a gente gravar, para usar depois. Então, esse fenômeno não tem apenas aí moldado a imagem linguística da região, né? Mas também deixado, olha só, significant cultural legacy, um legado significante e cultural que dura até o dia de hoje, né? Até hoje, isso aí dura, né? Então, nós vimos sobre essa expansão da língua inglesa, né? Mas vamos continuar aqui treinando a nossa leitura, as estratégias de leitura em mais textos aqui como esse, né? Então, também sobre colonização. Nesse caso aqui, é sobre o estabelecimento de colônias britânicas, aonde, olha só o destaque aqui, né? Começa falando algo sobre a Austrália, você já pode ver que essa palavra está destacada, então tem algo sobre a Austrália importante que você precisa saber, né? Então, temos aqui uma data que você pode olhar e já saber que tem algo importante sobre ela, né? Então, as palavras conhecidas, region, English, official, language, mais uma vez, olha só, indígena, né? Que se escreve parecido, time. Então, tá falando que os britânicos estabeleceram a primeira colônia nesse lugar aqui, Botany Bay, em 1788, né? Espalhando mais uma vez o inglês aí, fazendo com que ele se tornasse a língua oficial que se sobrepôs à linguagem indígena, ok? Já falamos aí, agora New Zealand. New Zealand, quando vocês ouvem esse nome, qual é o país, né, que vem à mente de vocês? É a Nova Zelândia. Então, a colonização britânica começou com a assinatura desse tratado, quando, em 1840, né, que reconheceu a soberania britânica e estabeleceu o quê? English as an official language. Official language. O que significa isso aqui? Quem foi que estabeleceu, né, a língua inglesa como uma língua oficial? Em que ano? Então, todas essas informações nós estamos tirando aqui do texto, né? Sem precisar ler ele por completo, ok? Então, aqui nós temos as ilhas do Pacífico e várias ilhas, incluindo essas nomeadas aqui, né? Foram colonizadas durante qual século? Olha só aqui a informação. Durante o século XIX. O inglês foi o que? Imposto
como as the administrative and educational language, uma linguagem, um idioma administrativo e educacional, influenciando todo o panorama linguístico, ok? Então, nós fizemos a leitura rápida aqui dos textos e vamos fazer uma pergunta aqui sobre ele para testar a nossa compreensão. Qual das frases abaixo é verdadeira, true? According to the text. According to the text. Então, aqui está falando que a Austrália foi colonizada quando? 1840. E reconhecido, né? Reconheceu o inglês como a língua oficial. Letter B, o tratado, aquele tratado estabelecido pela soberania, estabeleceu a soberania britânica sobre essas ilhas em 1788. E a próxima, que o inglês se tornou que official language em New Zealand depois da assinatura do tratado em 1840. E as ilhas do Pacífico foram colonizadas durante o século XVIII, estabelecendo assim o inglês como uma língua, um idioma administrativo, ok? Então, vamos checar a resposta correta. A resposta correta, então, vamos dar uma olhada aqui, é a letra C. O inglês se tornou a língua oficial na Nova Zelândia depois da assinatura do contrato, ali em 1840, né? Esse contrato. Treaty of Waitangi, ok? Então, vamos adiante aqui na nossa aula. Essa resposta a gente consegue obter apenas observando algumas palavras, utilizando algumas estratégias e não fazendo a leitura, né, de todo o texto de palavra por palavra, ok? E aqui nós temos outro texto sobre o impacto o impacto nas línguas indígenas, né, nos idiomas indígenas e nas culturas, ok? Então, vamos fazer uma tradução aqui intuitiva, rapidinho. Olha só, indigenous language. Os idiomas indígenas enfrentaram, né, um declínio e como se fosse uma supressão, né? Elas foram suprimidas quando o inglês se tornou o quê? Dominante. Então, a perda do conhecimento tradicional e cultural, das práticas culturais devido às políticas coloniais, né, favoreceram o inglês, ok? Então, aqui, os esforços dos indígenas, das comunidades indígenas, né, para reaver e revitalizar os idiomas como uma parte cultural, né, para reaver essa cultura, está ressurgindo aí em alguns movimentos, ok? Então, vamos adiante. Falamos aí sobre ainda, né, sobre a língua inglesa, sobre o avanço dela, e aqui nós temos o papel dos missionários cristãos, Role of Christian Missionaries, ok? Eles, os missionários de falantes de língua inglesa, né, desses países falantes de língua inglesa, particularmente o do Reino Unido, né? E mais tarde dos Estados Unidos, eles têm um papel muito significativo nessa expansão da língua inglesa, spreading English, ok? Porque nós vamos ver em alguns tópicos aqui. Eles estabeleceram o que, ó? Schools, escola, churches, igreja, and missions e missões, where English was taught, onde inglês era ensinado, né, junto com educação religiosa. Então, eles estabeleceram todos esses ambientes e faziam o ensino de língua inglesa junto com uma educação religiosa, o que cooperou muito, né, para o avanço aí, para a dominação da língua inglesa, para o domínio da língua inglesa. Missionaries promoted literacy in English. Os missionários promoviam, né, a literatura em inglês.
o letramento em inglês, né? Traduzindo textos religiosos e hinos para a língua local para facilitar, to facilitate conversion and culture assimilation, para facilitar a conversão e também a assimilação cultural. O que eles faziam? Eles promoviam esse letramento em inglês e faziam a tradução das músicas locais, de textos religiosos, e isso ajudava, né, com o domínio e com a expansão também da língua inglesa, ok? O que perdura até o dia de hoje. Vamos checar aqui a nossa compreensão da leitura. Nós vamos ter aqui várias opções a respeito desse texto que nós lemos, né? Estamos indo aqui, passando rápido pelo texto, porque a nossa intenção não é ler na íntegra, né, na língua inglesa, mas apenas usar essas estratégias para encontrarmos informações específicas, né? Porque a maioria das avaliações em larga escala, das provas, né, dos vestibulares, elas apresentam textos muito grandes e nós não temos tempo, né, para ler tudo que se encontra ali, então é preciso estar atento a essas ferramentas, né, a essas estratégias. Então, according to the text, de acordo com o texto, né, qual foi o método? What was one of the methods used by Christian missionaries to spread English in Oceania? De acordo com o texto, qual foi um dos métodos usados pelos missionários cristãos para expandir o inglês na Oceania? Então, oferecendo negócios, cursos, né, de negócio em inglês, primeiro, offer. Na verdade, letter A, estabelecendo a língua inglesa em jornais e revistas. Newspapers and magazines, jornais e revistas. Letter B, promovendo letramento em inglês, traduzindo que religious texts and hymns into local languages, em línguas locais. Letter C, oferecendo cursos, né, em língua inglesa. Ou letter D, conduzindo treinamento militar em inglês. Então, foi oferecendo a linguagem em revistas e jornais, foi promovendo o letramento, a tradução de textos religiosos e hinos na linguagem local, foi oferecendo cursos sobre negócios, outros assuntos em inglês, ou letra D, conduzindo aí um treinamento militar em inglês. A resposta está fácil, né? Vamos checar aqui. A resposta correta é a letra B. Promovendo o letramento em inglês, traduzindo os textos religiosos e os hinos locais para a língua inglesa, ok? Então, nós vimos aqui na nossa aula sobre a expansão da língua inglesa, como ela aconteceu em vários lugares do mundo e como isso interfere hoje no nosso dia, nos dias de hoje, né? Como hoje o fato da língua inglesa ser considerada uma língua franca é devido a todo esse trabalho de colonização, né, que nós vimos hoje na aula. O inglês foi ensinado a partir ali da cultura local com interesses próprios e isso faz com que até hoje a língua inglesa seja essa língua franca, né, e tenha todo esse alcance que ela tem na nossa sociedade. Então, nós ficamos por aqui. Espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo de hoje. Bye, bye. See you!